Fala aí, tricolor. Bom dia a todos, se possível, né? Na medida do possível. Como gosta de falar meu amigo Chicão. Saudações tricolores na medida do possível, né? Resolvi fazer esse vídeo um dia após a eliminação. Com a cabeça um pouco mais fresca. E ao mesmo tempo um dia após, porque eu acho que a gente não tem muito tempo a esperar. O título desse vídeo, vocês devem ter observado, que é Temos um Fluminense para salvar. Eu sei que o nível de estresse da maioria da torcida do Fluminense está lá no alto. Tá todo mundo torcendo para 2023-24 acabar. Todo mundo esgotado emocionalmente. Acho que esse ano foi um ano de esgotamento emocional muito grande. Foi um ano muito difícil para o Fluminense. Para o torcedor tricolor, que começou muito bem, né? Começou com um título de Recopa. Uma alegria muito grande por uma conquista internacional, mais uma. Um ano que tinha tudo para ser promissor. Mas o Fluminense ele não soube lidar com esse ano pós-conquista, né? O Fluminense não soube fazer como o Palmeiras, que geriu o ano pós-conquista muito bem, né? Tendo mais conquistas. O Fluminense não. O Fluminense geriu muito mal o ano pós-conquista dele. Enfim, isso aí eu não vou nem me prolongar, porque todos nós sabemos o que aconteceu, vivemos isso. Mas eu imagino que a situação de esgotamento emocional do torcedor tá lá no topo, né? Tá todo mundo com o esgotamento batendo na tampa da cabeça aqui, né? No teto. Mas assim, galera, pensa comigo. Fica aí uma reflexão. O que a gente vai fazer a partir de agora? E a gente só tem duas opções. Uma opção é tipo assim, eu vou cuidar da minha saúde emocional, foda-se o Fluminense, público zero, não vou ao estádio, blá blá. Ok. Ou falar o seguinte, cara, vamos lá, vou tentar me motivar até dezembro para pelo menos salvar o clube e virar o ano com essa sensação de dever cumprido, embora o ano tenha sido ruim. Por que eu tô falando isso? Porque assim, galera, eu sei que é muito chato, difícil, tá todo mundo sofrendo muito, muita gente não queria nem vendo o jogo do Fluminense. Eu tenho, por exemplo, amigos que não viram o jogo ontem. Eu tenho amigos que desligaram a TV quando saiu 1-0. Mas assim, a gente não tem muita escolha. O momento é um momento de resiliência, é um momento de pensar de forma racional, de pensar com a cabeça. A gente tem que nos mobilizar e focar no Campeonato Brasileiro. Ontem foi uma noite terrível para o torcedor do Fluminense, que além da eliminação do Fluminense, um dos nossos rivais se classificou. O Criciúma ganhou o Grêmio em Porto Alegre, que talvez tenha sido dos acontecimentos o pior de todo. Foi essa vitória do Criciúma sobre o Grêmio. Para mim foi pior do que a derrota para o Atlético Mineiro, porque o Criciúma abre vantagem para o Fluminense na luta contra o rebaixamento. Tudo bem, temos um jogo a menos agora, mas assim, querendo ou não, o Criciúma joga em casa no próximo jogo. Ou seja, foi um acontecimento assim terrível essa vitória do Criciúma em Porto Alegre para nossas pretensões. Então, a nossa situação ela se torna dramática no Campeonato Brasileiro. E não vai adiantar agora querer mandar Mano embora porque ficou revoltado com a atuação de ontem. Foi uma atuação melancólica, realmente. Uma das piores atuações que eu vi o Fluminense ter. O time não teve postura, jogou sem postura nesse jogo da Libertadores. Não jogou para se classificar, jogou para ser eliminado de uma forma vexatória. Vários jogadores abaixo, o Arias muito mal. Uma partida horrorosa do Arias. Animicamente o Arias esteve péssimo. Muita gente atribui isso a desânimo, desmotivação, ao fato de não ter ido lá para a Turquia. Eu vi muitos amigos falando sobre isso. Essa parte eu deixo para vocês. Eu acho que eu vou analisar o que o cara fez. E não fez nada, é realmente muito desinteressado pelo jogo. Jogadores no geral muito abaixo, destacando aí, tirando aí o Fábio, que fez uma atuação absurda. O Fábio jogou ontem, foi brincadeira, para ter sido em 5-0 se não fosse o Fábio. Enfim, então tudo isso a gente sabe. Só que a gente tem um Fluminense para salvar. A gente já tem um jogo decisivo domingo contra o Atlético Goianiense, que a gente tem que vencer. Depois a gente tem uma sequência de jogos em casa que a gente também tem que vencer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente abandonar o Fluminense, foda-se, cai pra segunda divisão? Gente, ano que vem é ano de Mundial de Clubes. Se a gente for pra segunda divisão, a gente destrói o orçamento do clube e a gente fica sem nenhuma condição no ano que vem
e disputar esse Mundial. Essa que é a realidade. Entende? Eu também tô puto, eu responsabilizo o seu Mário Bittencourt, canso de falar dele aqui, criticar, não devo nada para esse senhor, pelo contrário, sou muito crítico da forma como ele encara o torcedor do Fluminense. Essa gestão, embora tenha sido uma gestão vitoriosa, talvez seja a gestão que mais afastou o torcedor do Fluminense, do clube, no que se refere o torcedor se sentir pertencente ao Fluminense. Aumentou o sócio, tudo, mas eles veem a gente apenas como mercadoria, não vê a gente como coparticipante. Você vê que o Felipe Melo fez a cagada que fez no último jogo, foi lá pedir perdão para os companheiros, mas em nenhum minuto fez qualquer tipo de publicação pedindo desculpa ao torcedor. Então assim, a gente não tem que salvar jogador, a gente tá aí para salvar o Fluminense. Nós temos um Fluminense para salvar, esse tem que ser o nosso lema daqui para frente, e eu acho que a mobilização tem que estar voltada para os próximos jogos, que serão decisões. Na verdade, a gente já vem decidindo há muito tempo a nossa vida no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Não é pelo Mário Bittencourt, não é pelo jogador, não é por ninguém, é por nós. O patrimônio desse clube é o torcedor. Um dia, se Deus quiser, o torcedor vai voltar a ter protagonismo no Fluminense, vai voltar a ser respeitado, vai voltar a ser tratado como o produto final do clube, né? O Mano Menezes fez aquele negócio de banana pra torcida. Isso demonstra, todo treinador que chega no Fluminense age assim com o torcedor, é jogador que desrespeita o torcedor. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que isso é um modus operandi protagonizado e tendo como grande responsável o presidente do clube, que deixa esse tipo de coisa acontecer. Não existe no Fluminense um compliance que puna quem desrespeita o torcedor do clube. Não existe, deveria ter no compliance lá do clube lá, ó, ato de desrespeito ao torcedor, demissão sumária por justa causa. Tinha que ter algo assim, mas não tem, porque para esses caras a gente é visto apenas como peça de comércio. Nós somos apenas comércio. Nós não temos valor para esses caras que gerem o Fluminense, nem para os atletas do Fluminense. Mas o clube é maior do que todos eles. O clube, ele está acima de Mário, ele está acima de jogador, ele está acima de tudo. E não vai adiantar agora produzir crise nesse momento, porque a crise não vai resolver nada, a crise vai afundar mais ainda o Fluminense. Não é momento para crise, é momento para a gente tentar resolver, salvar o Fluminense, tirar o Fluminense dessa situação. Vocês podem ver que eu não estou nem falando do jogo. Quem quiser ver meu pós-jogo tá lá no canal, vai lá, assiste. Eu estou falando aqui de algo mais importante, mais sério, que é a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que lotar o Maracanã, a gente tem que apoiar o Fluminense, porque o Fluminense está numa situação muito grave no Campeonato Brasileiro e a gente precisa voltar a vencer, voltar a ter consistência para escapar de qualquer chance de ser rebaixado. Então, o meu convite a vocês, eu sei que tá todo mundo combalido, todo mundo de saco cheio, todo mundo irritado, todo mundo estressado, mas o meu convite que fica é esse, para que a gente não se desmobilize, para que a gente não coloque à frente do Fluminense ninguém. Eu sei que tá aí, todo mundo tá com vontade imensa de mandar o Mário pra puta que pariu. Vai pro Maracanã, apoia o Fluminense, no fim do jogo a gente xinga presidente, xinga jogador, xinga técnico. É isso que a gente tem que fazer. Mas ir ao estádio, eu mesmo vou tentar ir a todos os jogos possíveis até o fim do ano para tentar ajudar nessa missão de salvar o Fluminense. Eu acho que pior do que ser eliminado na Libertadores é ser rebaixado para a segunda divisão. No fim, eu acho que todo mundo, de alguma forma, ninguém estava acreditando 100% que o Fluminense podia ser campeão da Libertadores. Vamos ser honestos, galera. O Fluminense faz uma temporada horrorosa. Se o Fluminense ganhasse a Libertadores, seria uma conquista de Libertadores das mais escrotas da história. No ano passado, a gente conquistou a Libertadores e já na semifinal a gente fez uma partida ruim contra o Atlético, contra o Internacional, que a gente poderia ter sido eliminado. Não fomos porque era pra gente ganhar, né? A sorte que nos perseguiu no ano passado tá perseguindo o Botafogo esse ano também. Tá batendo na janela do Botafogo, convidando eles a ganhar a Libertadores. Então, assim, vão ganhar? Não sei. O River, se passar e for pra final, acho pouco provável do River perder esse título. Mas, enfim, nós temos um Fluminense para salvar. Não esqueçam disso. Não adianta querer mandar Mano Menezes embora, não adianta querer... Deixa eu fazer isso depois. Ano que vem o contrato do Mano termina em dezembro. É não renovar, é pensar em outra estratégia para o futebol, entendeu? Mas até lá,
Não adianta mandar o Mano Menezes embora. Foi o Mano Menezes que conseguiu salvar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer o Fluminense ressurgir no Campeonato Brasileiro, depois de disputar 45 pontos e ganhar 6. Com um treinador anterior que fica nego ainda babando o ovo desse cara. Né? Com o treinador anterior, o Fluminense de 45 pontos ganhou 6. Seria rebaixado. Não foi porque, querendo ou não, o Mano Menezes tem mérito. Chegou, fez um trabalho de reorganização, um beabá, e o Fluminense melhorou. O Mano Menezes foi covarde pra caralho ontem, foi. Vem sendo covarde, inclusive, no próprio Campeonato Brasileiro. Vem fazendo substituições absurdas. Contra o Botafogo cometeu um erro gravíssimo, colocando o Felipe Melo no meio de campo. Isso aí é fato. Mas é o que temos pra hoje. Mandar o Mano Menezes embora não vai resolver agora o que precisa ser resolvido, que é o Fluminense escapar do rebaixamento, galera. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quero convidar todos a refletir. Não adianta radicalismo nesse momento, não é momento para radicalismo, não é momento para tomar medidas de cunho muito imediata no calor da emoção. É momento para se mobilizar, estar com o Fluminense, porque o Fluminense está gritando e precisando da nossa ajuda. Estamos na UTI, tá? E não adianta, a gente não vai conseguir livrar o Fluminense dessa situação agindo de forma intempestiva ou com radicalismo. O momento pede mobilização. Mais uma vez, mobilização. Todos nós temos que estar mobilizados para esse ano a gente conseguir evitar o pior, que é o rebaixamento. Já teremos um jogo duríssimo no fim de semana contra o Atlético Goianiense, time do qual a gente é freguês, não ganha nem fudendo, ainda mais em Goiânia. Então a gente tem que ir lá e tem que ganhar. Tem que ganhar. Entendeu? Começar a reviravolta. E pensar, né, apenas no Campeonato Brasileiro daqui pra frente. É isso que eu queria falar com vocês. Temos um Fluminense para salvar. Vamos nos mobilizar. Sei que é difícil, mas não há tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Parafraseando aí a música do Titãs. Valeu! Uma quinta-feira abençoada para todos. Que Deus consiga acalmar os corações de vocês. Um abraço.